Olá, meus irmãos da Igreja Batista Bom Samaritano. Hoje o nosso estudo para o discipulado será feito aqui desse escritório. Infelizmente não foi possível estar pessoalmente com vocês. E nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo Ortodoxo. Deixa eu apresentar mais uma vez aqui. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando as aulas de discipulado pela internet. Então esse é o material que nós estamos usando. Esse livro que apresenta um conjunto de documentos dos batistas, intitulado A Fé Batista. E aqui nesse livro você vai encontrar o Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Ele está na página 223 dessa obra. Nós vamos hoje começar a segunda parte do estudo do Catecismo. Nós terminamos na semana passada o estudo que tratava sobre a miséria humana, ou seja, o estado do homem depois da queda, depois do pecado de Adão. Como esse estado tornou o homem completamente incapaz de buscar a Deus por si mesmo. O pecado fez um estrago muito grande no ser humano, nas capacidades do ser humano, e a esse conjunto de incapacidades ou de danos que o pecado causou no ser humano, nós chamamos de depravação total. Essa depravação total é que deixa o homem no seu estado de miséria espiritual, uma miséria completa, onde o pecado domina o ser humano. Como então se libertar desse pecado que tem dominado a raça humana? O Catecismo Ortodoxo vai tratar disso aí a partir da página 235, na parte 2, que é intitulada Libertação. Essa libertação que o catecismo se refere aqui é a libertação desse estado de miséria, ou seja, a libertação do pecado que é realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A grande questão é como essa libertação acontece. E é isso que nós vamos começar a ver agora. Nós estamos então na lição número 5 do catecismo e vamos para a pergunta 12. Nesta aula, nós vamos tratar as perguntas 12, 13, 14 e 15 e estar comentando, então, as respostas que se encontram aqui. A pergunta 12 é a seguinte: se, de acordo com o justo julgamento de Deus, nós merecemos tanto o castigo neste mundo e para sempre na eternidade no porvir, como então podemos escapar dessa punição e retornar ao favor de Deus? Resposta: Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Ora, ficou muito claro que o estado de miséria humana ele exige um julgamento. O Senhor Deus, ao estabelecer as suas leis, decretos, normas, ele estabeleceu juízo para o pecado, julgamento para o pecado. E esse julgamento de Deus, conforme nós vamos encontrar, por exemplo, na pergunta anterior, pergunta número 11, é sempre bom voltar um pouquinho para contextualizar. A pergunta 11 diz: mas Deus não é misericordioso também? A resposta é: certamente que Deus é misericordioso, mas ele também é justo. Sua justiça exige que o pecado cometido contra a sua majestade suprema seja punido com a penalidade suprema, o castigo eterno do corpo e da alma. Ou seja, o pecado que o homem comete, a justiça de Deus exige que tal pecado seja então satisfeito, isto é, punido. E Deus então vai punir todo o pecado. Então, a pergunta 12. De acordo com o justo julgamento de Deus, nós merecemos tanto o castigo neste mundo e para sempre na eternidade no porvir, como então podemos escapar dessa punição e retornar ao favor de Deus. Ou seja, se somos pecadores e a justiça de Deus exige a punição dos nossos pecados, a nossa punição por causa dos nossos pecados, como então nós podemos escapar desta justiça de Deus? A resposta então é que Deus de fato exige que a sua justiça seja satisfeita. O primeiro ponto importante que nós precisamos aqui deixar muito claro é que não há forma alguma
de pecados não serem punidos. Deus vai punir todo o pecado. Não adianta. Senão a sua justiça não estaria satisfeita. Senão Deus não faria justiça sobre a terra. Senão a palavra de Deus não seria cumprida. O seu julgamento não seria realizado. E a sua justiça não seria então satisfeita. Isto é, o pecado não seria punido, Deus não seria justo e as coisas não estariam certas, se fosse assim. Todos nós esperamos que um juiz reto julgue um caso e o pecador seja punido pelo seu pecado. Um transgressor precisa ser punido pela sua transgressão. Aquele que cometeu o delito precisa ser punido por causa do delito. Então, nenhum delito deve escapar. Agora, se um juiz não pune tal delito, a sua justiça não é manifestada, portanto, esse não é um bom juiz. Então, como diz a resposta da pergunta número 12, Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. Perceba que é uma exigência divina o fazer a justiça. O Senhor não vai deixar que a justiça seja desfeita. Tem uma passagem bem interessante que o próprio catecismo apresenta aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, Êxodo capítulo 23, verso 7. Veja que a resposta aqui é bem interessante. Diz assim o texto. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, é o que diz o Senhor. Há uma exortação escrita aqui por Moisés, que está apresentando a lei de Deus aos israelitas, e na lei de Deus está escrito que o Senhor não vai justificar o ímpio. Ou seja, aquele que comete delito e pecado não vai escapar, porque a justiça de Deus o alcançará. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Portanto, a resposta é muito clara. Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. E mais uma vez, retornamos para a pergunta 12. Como então podemos escapar desta situação que nós nos encontramos, com toda a humanidade, pecadores? Como podemos então ser salvos, se a justiça de Deus precisa ser feita? Então a resposta continua. Nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça, ou seja, nós mesmos precisamos ser punidos se pecarmos, não há escapatória, ou outro deve fazer isso por nós. Então só há duas maneiras da justiça de Deus ser satisfeita em relação ao pecador. Ou o pecador paga o preço do seu pecado, ou uma outra pessoa deve pagar o preço do pecado dele. O que não pode acontecer é o preço do pecado não ser pago. Perceba que a justiça de Deus precisa alcançar o delito, o pecado, e espiar o pecado, e cobrir, e trazer justiça sobre o pecado. Isto é, trazer punição sobre o pecado. No caso, sobre o pecador, aquele que cometeu o pecado. E a única maneira de Deus fazer isso é punindo o próprio pecador. Então ele traz o seu juízo, o seu castigo sobre aquele que pecou, ou outra pessoa precisa pagar o preço do pecado dele. O fato é que o pecado, o preço do pecado precisa ser pago. Esse é o ponto. Então, a única maneira de escapar dessa justiça é pagando o próprio pecado. Então você está quites. Acontece que se o pecador pagar o preço do pecado é a condenação eterna. Então, para que um pecador pague o que deve, ele precisa ser condenado ao inferno para sempre, ao inferno eterno. Ou outra pessoa precisa pagar esse preço por ele. O fato é que o preço tem que ser pago. É isso que a pergunta 12 questiona e essa é a sua resposta. Tá? O preço do pecado precisa ser pago, ou por ele, ou por um substituto, ou por outra pessoa. Mas o preço do pecado precisa ser pago integralmente. Eu tenho dito sempre para os irmãos aqui na igreja
que não há pecado perdoado, gente. Essa expressão, pecado perdoado, ela se aplica a nós porque os nossos pecados, isto é, a justiça que seria lançada sobre nós, nos foi retirada e foi colocada sobre outro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o que nós chamamos de pecados perdoados é a transferência da punição, da culpa de nós mesmos para o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor agora que carrega os pecados nossos e será punido por eles. Então, o perdão dos pecados significa Deus não nos castigar pelos nossos pecados. Não significa que os nossos pecados não serão castigados. Eles serão castigados no nosso substituto, em outro, como diz aqui a resposta. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Outro, neste caso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, nos versículos 3 e 4, tem uma passagem que é bem interessante sobre isso. O texto diz assim: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Deus fez, então, para nos livrar desta situação? Conforme Romanos capítulo 8, Deus enviou o seu próprio Filho para que o nosso pecado, isto é, a nossa dívida, fosse paga por ele. E o texto diz claramente, aqui no versículo 3, que Deus condenou na carne do seu Filho, Jesus Cristo, o pecado. Então perceba que o castigo que era para vir sobre o povo de Deus, sobre os eleitos de Deus, Deus enviou o seu Filho em nossa semelhança, ou seja, em figura humana, para que o preço do pecado fosse pago por ele, na sua própria carne. Nós nos livramos, essa foi a forma que Deus escolheu, por meio do envio do seu Filho Jesus Cristo em figura humana, para morrer em nosso lugar. Passemos então para a pergunta número 13. A pergunta é a seguinte: nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? A resposta é: certamente que não. Na verdade, nós aumentamos a nossa culpa a cada dia. Ora, veja bem, se só há duas formas de a justiça de Deus ser cumprida perfeitamente por causa dos nossos pecados, e essas duas formas é ou ela sendo punida em nós mesmos, ela sendo aplicada em nós mesmos, e assim nós mesmos somos punidos, ou ela é aplicada em outro, e assim outra pessoa recebe o castigo em nosso lugar. Se nós dissermos então o seguinte: eu quero assumir a minha culpa, eu mesmo pagar o preço pelos meus pecados. Olha, você será destruído. Com a palavra destruído, eu me refiro condenado eternamente. Não é que você vai deixar de existir. Nós não defendemos nenhum tipo de aniquilacionismo, que é uma doutrina errada. Significa então que você, escolhendo pagar pelo seu próprio crime, você receberá o castigo eterno, a condenação eterna. Então não há como você ser condenado e ainda fazer alguma coisa. É por isso que é impossível para o homem pagar o que deve e ainda ter alguma chance. A pergunta: nós mesmos podemos satisfazer a justiça? Olha, podemos se formos condenados eternamente, mas se formos condenados eternamente, acabou qualquer chance para nós. Por isso é que a resposta é não. Não podemos, porque para pagar precisávamos ser jogados no inferno e pagar eternamente o preço do nosso pecado. Então, não podemos pagar um preço tão alto. Na verdade, nós não temos nenhuma justiça que possamos apresentar a Deus. A nossa culpa aumenta a cada dia, como está escrito aqui na resposta número 13.
Então, nós não somos justos para chegarmos e pagarmos o preço do nosso pecado. Nós já estamos manchados com pecado, então não somos justos. E, na verdade, o nosso estado de pecado piora a cada dia. Então, não pense que o homem pode chegar num estágio da sua vida, ele está aqui sempre declinando para o pecado. Não pense que ele pode chegar num estado de sua vida em que ele começa a melhorar em relação aos seus pecados, ou seja, ser menos pecaminoso. Isso não pode acontecer. Na verdade, o estado do homem piora dia após dia. Mateus capítulo 6, verso 12, o Senhor Jesus diz algo acerca disso que deve chamar também a nossa atenção quando ele está ensinando os seus discípulos, e ele vai falar sobre... É um trecho aqui da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 12. A passagem diz assim. 6, verso 12. Vamos ler a partir do verso 11. Eles dizem: Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Verso 12. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a ideia aqui é que o pecador reconhece as suas ofensas, os seus pecados diários. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, nós também ofendemos aqueles, os demais, todos os dias, com os nossos pecados. Então perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados diários, as nossas muitas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que também nos ofendem diariamente. Então a ideia aqui é que há uma continuação de ofensas diárias na vida do pecador. Ele não pode melhorar o seu estado por si só. Ele não pode ser melhor em relação ao seu estado de pecado e miséria. A ideia é que essa depravação total que ocupa o homem, ela vai o tornando cada vez mais corrupto. Veja que quando Deus destrói ali a humanidade em Gênesis, ele olha do céu para a terra e diz que o coração do homem é corrupto, é enganoso, os desejos do coração do homem são continuamente maus. Ele está corrompido, ele é cada vez pior. E essa é a realidade humana, isso não mudou do dilúvio para cá. O homem continua sendo aquele mesmo homem, com aquela mesma natureza caída, com a mesma maldade no coração e continuamente mal. Continuamente mal. A menos que Deus faça uma grande operação da graça no ser humano, ele não pode mudar esse estado absolutamente. Então, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, porque na verdade o nosso estado vai de mal a pior. Nós já trazemos a mancha do pecado original ao nascer. Nós já somos concebidos em pecado. Quando nossas mães nos trouxeram ao mundo, no parto, nós já saímos do ventre cheios do pecado original, com a culpa de Adão. E daí em diante nós só aumentamos a nossa carga de pecados. A nossa natureza nos inclina ao pecado diariamente, continuamente. E esses pecados vão aumentando, eles vão se acumulando e aumentando cada vez mais. É impossível fazermos qualquer coisa por nós mesmos, pois aumentamos essa culpa do pecado a cada dia. A pergunta 14, pessoal, ela trata da seguinte questão. Qualquer mera criatura pode satisfazer a justiça de Deus por nós? Ou seja, já que nós não podemos pagar o preço do nosso próprio pecado, como vimos, a nossa situação é tão miserável, é tão terrível, que nós pioramos a cada dia. Na verdade, amanhã estaremos pior do que hoje, em termos de pecado. A nossa dívida vai aumentando. Se nós tínhamos, por exemplo, 1 milhão de pecados em nossa conta, amanhã teremos mais. Depois de amanhã, mais ainda. Então essa conta vai aumentando, a nossa culpa vai aumentando a cada dia. Então o nosso estado é esse. Então a questão que nos sobra é: outro tem que pagar esse preço por nós, porque é impossível para nós mesmos pagarmos esse preço e ainda continuarmos com qualquer esperança. Outro tem que fazer essa substituição. Outro tem que pagar esse preço tão terrível que o pecado cobra, que o pecado exige de nós. A pergunta é:
qualquer outro pode fazer isso? Qualquer criatura de Deus pode expiar os nossos pecados? Já que é outro, pode ser qualquer outro, isto é, qualquer criatura de Deus? Essa é a pergunta. A justiça de Deus pode ser satisfeita se qualquer outra criatura vier em nosso lugar e pagar o preço pelo nosso pecado? Veja a resposta. Não, e isso por dois motivos. Primeiro, porque Deus não punirá outra criatura pela culpa de um ser humano. Segundo, nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e nem libertar outras criaturas dessa punição terrível, da ira de Deus. Isso aqui é bem interessante, pessoal, porque isso deve nos fazer, primeiramente, olhar para a história do Velho Testamento, na história veterotestamentária. Aquela história nos ensina que Deus requeria sacrifícios de animais ou ofertas da terra para a sua satisfação. Então, alguém, para satisfazer a justiça de Deus, era chamado a levar um sacrifício. Esse sacrifício geralmente era animais que eram mortos ou queimados ali, mortos e queimados em holocausto. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento inúmeras passagens, né, desse tipo de oferta que Deus exigia. Inclusive no livro de Levítico, no livro de Moisés, nós vamos encontrar todas as regras da lei cerimonial apresentadas ali. Isto é, quais os sacrifícios eram aceitos por Deus. Você não podia levar qualquer coisa que você tivesse em mente. Você precisa obedecer a Deus, as regras que Deus estipulou em relação aos sacrifícios. Então não era qualquer animal, era alguns animais. Alguns outros eram completamente excluídos e proibidos, inclusive, de serem sacrificados. Seria uma espécie de blasfêmia você sacrificar um animal que Deus estava rejeitando, que Deus disse para você não fazer. Então, mesmo em relação aos animais, havia uma lista de exigências divinas e uma relação de animais que eram aceitos no sacrifício. Então, nós vamos encontrar isso no Velho Testamento, né, várias formas de culto. Né, o culto dos patriarcas, referindo-me aqui a Abraão, Isaac e Jacó, naquela época mais antiga, em que o animal era morto, era colocado sobre um altar de pedra, sacrificado, queimado, e essa oferta subia como um cheiro suave a Deus. Depois, na época do Êxodo, nós temos então a ideia do tabernáculo, que Deus ordena que os israelitas construam no deserto para adoração. E no tabernáculo há também, além das tendas, as ferramentas ou os utensílios que Deus ordenou que fossem fabricados para a realização do culto. E aqueles rituais que antes aconteciam lá no Antigo Testamento, na primeira parte dos patriarcas, de uma forma muito mais primitiva, em cima de altares de pedra, eles passam a acontecer agora sobre as regras estipuladas por Deus a Moisés para o povo de Israel, numa tenda, num tabernáculo, dentro de um tabernáculo, e com o altar construído e móvel, com as bacias, as ferramentas, etc. Então as mesmas regras se aplicam, mas o lugar do culto passa a ser o tabernáculo. Depois ele passa a ser um lugar fixo. O tabernáculo era móvel. Enquanto Israel caminhava, ele parava e montava o tabernáculo onde estavam. E depois seguia a viagem, paravam num outro lugar, montavam o tabernáculo e de novo continuavam a sua adoração. Quando Deus, então, no reinado de Salomão, ordena que ele faça o templo, o lugar da adoração passa a ser fixo, o altar passa a ser fixo, etc. Mas a mesma regra em relação à apresentação de animais para a expiação do pecado, da culpa, continua sendo realizada ali. Tá? Então isso é bem interessante porque, em primeiro lugar, a ideia de um substituto de fato existe no Antigo Testamento. É preciso voltarmos lá ao Antigo Testamento. Em segundo lugar, isso pode nos levar ao engano, achando que Deus antigamente aceitava
o sacrifício de animais em lugar de seres humanos. Ou seja, era aceito por Deus, algumas pessoas podem pensar, o sangue de touros, de novilhos, de bodes, em lugar do sangue de um ser humano. Mas veja bem, esse não era o ponto, porque os animais que eram sacrificados não era o próprio sangue daqueles animais que expiava a culpa do pecado dos homens. Aqueles animais, eles tipificavam, eles simbolizavam o grande sacrifício de Jesus Cristo por nós. O sangue daqueles animais não tirava o pecado e não tira até hoje o pecado de ninguém. Mas o sangue de Cristo é o que tira o pecado do mundo. Então, quando os animais eram mortos, Deus estava antecipando simbolicamente, tipologicamente, a morte de Jesus Cristo em favor do seu povo. E na verdade, o sangue dos animais era uma representação do sangue de Cristo. Este é que tira o pecado do mundo. Então, quando o israelita participava daquele ritual cruento no Antigo Testamento de oferecer os animais, matar os animais, era na verdade uma antecipação do que aconteceria com Jesus Cristo, que seria morto, e o seu sangue expiaria o pecado do seu povo. Então não é que Deus no passado aceitava o sacrifício de animais e os animais mesmos, os próprios animais sacrificados, eles tinham poder para tirar o pecado das pessoas. Não eram os animais, não era o sangue dos animais, não era a carne dos animais. Era o que eles representavam. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus não vai punir outra criatura pelo pecado de um ser humano. É o que está aqui dizendo o nosso catecismo. Claro, se quem pecou foi um homem, é um homem que tem que expiar o pecado. Seja o próprio homem que pecou ou outro homem. Mas não pode ser um outro animal em lugar de um ser humano. Não pode ser um gato, não pode ser um bode, não pode ser uma vaca no lugar de um homem. É outro homem, ou o mesmo homem. No nosso caso, outro homem, porque nós não podemos pagar um preço tão alto. Este outro homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Uma outra razão pelo qual não pode ser um outro animal, uma outra criatura, neste caso, é a seguinte: nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e nem libertar outras criaturas da ira de Deus. Ora, que animal, qual dos animais criados, qual das criaturas que o Senhor Deus criou poderia suportar o peso do nosso pecado? Veja bem, lembrem bem que o peso é a punição eterna. Então, que animal está pronto para suportar um peso desse? Um peso tão grande? Nenhuma criatura. Nem mesmo os anjos de Deus poderiam suportar tamanha aflição, tamanho juízo em nosso lugar. Ninguém poderia suportar isso. Aliás, obviamente que anjos não são homens, portanto, anjos também estão descartados. Mas ainda que pudessem nos representar, não poderiam suportar esse peso. É impossível que qualquer criatura suporte o peso da ira de Deus, a punição completa dos pecados que o ser humano deve, né, que ele precisa pagar. Nenhuma criatura pode suportar isso. Olha, qual é o peso do pecado? Vamos pensar assim: é a eternidade, a condenação eterna. Então, que animal, que criatura aguentaria pagar essa dívida e depois dizer: voltei, paguei toda a dívida? Gente, é a punição eterna. Não há qualquer criatura que possa suportá-la. Qualquer criatura seria condenada eternamente como ser humano se isso fosse possível aplicar a outra criatura, que não é. Mas apenas a fins de pensarmos a respeito, mesmo que fosse permitido, nenhuma criatura estaria apta ou seria capaz de suportar o peso da ira eterna de Deus, da condenação eterna de Deus sobre ela. Então, é um peso gigantesco, o peso da ira de Deus.
E além disso, mesmo que uma outra criatura fosse chamada, nenhuma criatura está isenta está preparada, na verdade, para libertar outra criatura. Porque se exige daquele que liberta não apenas o preço pago, mas cumprir as exigências que não foram cumpridas pelo homem. Então, qual criatura poderia, por exemplo, cumprir a lei de Deus perfeitamente sem pecar? Poderia um bode, um cachorro, um touro, qualquer criatura obedecer à lei de Deus? Óbvio que não, são irracionais. Não podem obedecer. Então, eles não poderiam libertar, porque não são capazes nem de pagar o preço, porque são outras criaturas, e mesmo se fosse permitido, não poderiam justificar o homem da sua condição caída, porque não poderiam obedecer à lei de Deus. Então, nenhuma criatura pode cumprir essa exigência. Nenhuma delas. Em relação a punir outra criatura em lugar do ser humano, isso não é possível, né? Mas veja o que está escrito aqui no profeta Ezequiel, pessoal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, vamos ler o verso 4, depois o 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, é o que diz o Senhor. No verso 20, ainda no capítulo 18 de Ezequiel, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A ideia de Ezequiel é mostrar que cada pessoa, cada alma no hebraico é ser vivo. Então, cada ser vivo que pecar morrerá. E a ideia também por trás disso aqui é que é a ideia de tipo de ser vivo. Então, cada ser humano que pecar, este ser humano morrerá. Não é um cordeiro que morrerá no lugar de um ser humano, mas o próprio ser humano. Um ser humano morrerá, seja este ser humano que pecou ou outro ser humano que Deus decidia então enviar para pagar os preços dos pecados daquele ser humano. E Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus Cristo, homem, para morrer em nosso lugar. Então, a alma que pecar, essa morrerá. A alma de um homem, de um ser humano, não é a alma de uma outra criatura. Vamos então para a pergunta número 15. Então, que tipo de mediador e libertador devemos buscar? Se não há nenhuma outra criatura capaz de pagar o preço do nosso pecado, que tipo de libertador nós precisamos para nos tirar desse estado de miséria e condenação? Como se dá essa libertação, já que nós não podemos nós mesmos nos libertar e nem qualquer criatura pode nos libertar. Qualquer outra criatura pode nos libertar. Então, que tipo de libertador é necessário para vir ao nosso encontro e pagar o preço do nosso pecado? Resposta: aquele que é homem verdadeiro e justo e mais poderoso do que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. O homem que deve pagar o preço do nosso pecado precisa ser um homem verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Não pode ser um homem falso, uma aparência de homem, como alguns gnósticos diziam acerca do corpo de Jesus naquela época. Ele tem aparência humana, mas não é verdadeiramente humano. Não, Jesus Cristo era verdadeiramente homem, como nós. Não era só a aparência. Alguns dizem que o corpo dele era um corpo fantasmagórico. Ou seja, as pessoas olhavam e viam um corpo, mas ele não tinha um corpo verdadeiramente. Isso é falso, isso é heresia. Isso significa dizer que as pessoas estão negando a humanidade de Jesus.
E ele era um homem como nós, perfeitamente humano como nós. Então, quem é o nosso libertador? Um homem. É necessário que seja um homem. Mas não somente um homem, é preciso que seja um homem justo, ou seja, um homem sem pecados. Um homem manchado não pode me representar. Não, eu não teria condições de escapar da ira de Deus se fosse representado por outro pecador. O meu pai poderia até olhar para mim e dizer: meu filho, você não vai morrer, eu irei morrer no seu lugar, eu irei morrer por você, para que você viva. Isso não é possível, porque o meu pai é pecador. Ele não dá conta nem dos seus próprios pecados, que dirá dos pecados dos outros filhos dele. Então ele não é justo para morrer em meu lugar, porque ele é manchado pelo pecado. E o nosso substituto humano, aquele que precisa morrer em nosso lugar, segundo a exigência de Deus, não pode ter pecado. Ele precisa ser homem justo. Isso o habilita a nos representar. A sua impecabilidade, a sua justiça é o que nos habilita a nos representar. Ele também precisa ser mais poderoso do que todas as criaturas. Não pode ser uma mera criatura. Ele deve estar acima das criaturas. Ele deve ser maior do que todas as criaturas. Portanto, apesar de ser um homem, tem que ser um homem sem pecados e tem que ser um homem maior do que a própria criação. Maior do que qualquer criatura que Deus trouxe à existência. Ou seja, esta pessoa precisa ser ao mesmo tempo homem e Deus verdadeiro. Só Deus verdadeiro pode suportar uma ira tão gigantesca, a sua própria ira. A ira do Pai, portanto, é lançada sobre o Filho, Jesus Cristo, homem, Deus e homem. E se Jesus Cristo não fosse Deus, ele também não poderia suportar o castigo. Mas como ele é Deus e homem, ele suporta o castigo e ele é ressuscitado, ele desce aos infernos, como diz o nosso texto, mas ele é ressuscitado ao terceiro dia e ele vence em nosso lugar. Algumas passagens aqui são bem interessantes, eu vou voltar a comentar aqui no final essa resposta da pergunta 15. Mas vamos começar pensando em algumas passagens a respeito de que Jesus Cristo precisa ser um homem verdadeiro. Romanos capítulo 1, vamos para essa passagem do apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 3, diz assim: com respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, veja, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo tem uma linhagem humana. É o que Paulo está nos ensinando na sua epístola aos Romanos. Ele vem da linhagem de Davi. Ele é da tribo de Judá. Então, se nós formos olhar para o Evangelho de Mateus ou para o Evangelho de Lucas, em que os dois evangelistas trazem uma lista genealógica de Jesus Cristo, um pouco distinta uma da outra, porque elas surgem a partir de personagens da família de Jesus diferentes. Mas se você observar, as duas linhagens vão mostrar que Jesus veio de Davi. Ele é chamado filho de Davi, né? Ele é chamado raiz de Davi, geração de Davi. Então, a linhagem humana de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus homem, é perfeitamente conhecida. Ela é, inclusive, apresentada nas Escrituras várias vezes. Então, quando nós estamos ali no Antigo Testamento, olhando aquela história de Ruth, Noemi, e nós vamos entender que aquela história ela é uma história bem interessante, mas por trás ali de todo aquele cenário histórico, que às vezes as pessoas acabam olhando só para aquilo que está escancaradamente apresentado no texto, se esquecem de fazer uma teologia bíblica por trás disso. Então, aquela união ali que foi necessária naquele casamento foi que trouxe então
Cristo, foi necessário para que a linhagem de Cristo prosseguisse. Então isso é bem interessante. Ele tem uma genealogia humana, ele é homem verdadeiro, é isso que nós precisamos aqui entender. E ele é justo. Veja o que diz Isaías 53, verso 9. Vamos para mais uma vez aqui no Antigo Testamento e olhar o que está escrito pelo profeta Isaías, que já falava sobre Jesus Cristo e o seu sacrifício e a sua justiça. Isaías 53, versículo 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Então Jesus era um homem justo, não era um homem pecador. Jesus não tinha pecado, Jesus não desobedeceu o Pai. Jesus cumpriu cabalmente a lei de Deus. Isso é justiça. Jesus obedeceu e não transgrediu nenhum dos mandamentos. Ele cumpriu toda a lei. E isso significa justiça. Por que o homem não é justo? Porque o homem transgride a lei. Ele peca. O pecado é a transgressão da lei. Por que Adão não é um homem justo, o primeiro ser humano criado? Porque ele transgrediu a lei. Deus havia dito, não coma, e ele comeu. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão então desobedece e come daquele fruto, e ele se torna um transgressor da lei, um homem injusto. Antes de pecar, Adão era justo. Ele ainda tinha justiça. Depois do pecado, ele se torna um homem injusto. Toda a sua descendência se torna injusta. Toda a prole adâmica, que é a humanidade, passa a ser injusta. Então isso é bem interessante porque exige-se que o nosso substituto seja homem de verdade, seja justo, sem pecado, seja mais poderoso do que qualquer uma das suas criaturas. Então não pode ser uma criatura, precisa ser alguém superior às criaturas, ou seja, precisa ser alguém que seja ao mesmo tempo Deus, Deus verdadeiro. E aqui é um outro ponto interessante porque Cristo é Deus verdadeiro. Ele não é um Deus menor, alguém que Deus, o Pai, criou como um Deus menor. Não, ele é o próprio Deus. Ele não é o Deus Pai, porque nós estamos falando de pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Mas as três pessoas que estão ali no ser divino, que são o ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo, são um ser divino. Não são três seres divinos. A essência, a substância divina do Pai é a mesma do Filho. Veja, não é idêntica à do Filho. Não é similar, é a mesma substância. Seria mais ou menos semelhante à seguinte ilustração. A minha carne é a mesma carne do meu filho. Só que não é. A carne do meu filho é a carne do meu filho. Ela é muito similar à minha. Ela pode ter traços genéticos da minha, mas não é a minha carne. Então, em relação a Cristo, a substância do ser de Deus Pai é a mesma substância do Filho. Não uma similar, não uma parecida, não uma idêntica. Não são duas substâncias iguais, é a mesma substância. Portanto, Jesus Cristo é Deus verdadeiro, em carne, feito homem, figura humana. A exigência era assim, porque somente Deus poderia suportar o peso da eternidade. Um professor meu de teologia, na época do seminário, ele dizia algo bem interessante acerca disso. Ele disse, olha, para qualquer criatura, para o homem especialmente, que é a mais elevada das criaturas, o inferno é a eternidade sem Deus, é a punição eterna. Mas para Deus, para Jesus Cristo, o inferno é como ali uma fagulha jogada no ombro dele. Não faz nada. Então, toca ali nele e cai no chão. Não o atinge, não o afeta, não o fere verdadeiramente no sentido de impossibilitá-lo.
É simplesmente uma faísca que toca nele. A morte de Cristo é uma fagulha. Ele ressuscitou dos mortos. Então, essa é a ideia. Somente ele, pelo poder que tem, por ser homem e por ser Deus, pode nos representar. Qual é a única maneira de nós escaparmos, então, desta miséria humana? Não nós mesmos pagando o preço, nem uma outra criatura pagando o preço em nosso lugar, mas somente Jesus Cristo, nosso Senhor, homem verdadeiro e verdadeiro Deus, pode pagar o preço do nosso pecado. Porque ele não tem pecado, ele está carregando os nossos pecados e ele é o único que tem justiça para fazer isso e o único capaz de suportar a tamanha ira de Deus. Só o nosso Senhor Jesus. Na próxima lição, na próxima aula, nós vamos estar partindo da pergunta 16 e caminhando até a pergunta de número 19, tá? Nós vamos entrar daqui a alguns dias na explicação do credo apostólico, que também é um credo básico do cristianismo e suas afirmações são todas corretas e bíblicas e nós precisamos passar por elas como fundamento. Então até a nossa próxima aula. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus.